Neste vídeo nós vamos tratar da parte da pesquisa. Isto é, quando eu clicar aqui, o sistema está-me a identificar que eu não tenho uma rota definida para o Main Search Submit, já iremos tratar disso. A ideia será colocarmos aqui um pequeno texto e ele vai efetuar uma pesquisa, quer pelo nome do projeto, ou pelo nome da query, ou pelas tags que estão associadas à query. Lembrando que quando nós queremos uma query, nós podemos adicionar aqui tags que vão tornar a filtragem da pesquisa um bocadinho mais elaborada. Então, neste momento nós temos aqui o Search Submit que não existe, que vai para o Main Search Submit. Vamos aqui regressar. No nosso main, nós temos aqui ao fundo a possibilidade de colocar um public. Vamos colocar public function search submit. Ok, vou colocar aqui um eco aqui, simplesmente para verificar que estou a chegar aqui. Não temos a rota definida, então vamos colocar aqui a rota do search, ok? Vamos deixar que o Copilot nos proponha o que quer fazer. Ele vai dizer que quer aqui o search submit. Então significa que aqui no nosso main, onde nós temos um formulário, e este formulário vai abranger tudo isto que aqui está. E repara que aqui dentro nós temos também a parte do select do projeto que nós efetuámos no vídeo anterior, neste caso que nós arranjámos aqui no vídeo anterior. Significa que quando eu submeter este formulário, esta informação também vai ser submetida, mas nós não vamos ter necessidade de a usar. Ela já está por si própria agregada a uma lógica de JavaScript. Não há qualquer problema, poderíamos fazer um refactoring daqui e colocar apenas a parte da submissão do botão, etc. dentro do form open, mas uma vez que já temos aqui o nosso layout organizado, eu vou deixar ficar assim, não tem qualquer problema. Aqui é que eu vou ter que alterar isto para Search Submit, para ele ser compatível com esta versão da rota que eu aqui tenho. Então se eu agora regressar aqui, vamos verificar, se eu colocar aqui um pesquisar, eu já estou a entrar no local correto. Vamos colocar aqui um texto qualquer e nós vamos ter que o apanhar aqui deste lado. Portanto, como é que nós vamos aqui fazer isso? Aqui nós vamos fazer da seguinte forma: echo this request get post, e ele aqui está-me a indicar um search. Nós vamos ter que verificar qual é o texto que aqui está. Neste caso tem o name search, portanto é este o valor que nós queremos ir buscar e, portanto, aqui está correto. Então significa que se eu agora voltar atrás, refrescar, teste, pesquisar, já estamos a ir buscar ali o teste e, portanto, estamos no caminho correto. Vamos trabalhar aqui muito rapidamente a parte da validação. Então, para isso, eu vou colocar aqui um form validation. Form validation. Opa. E o form validation vai apenas servir, neste caso, para eu impedir que seja efetuada a pesquisa com um texto vazio, ok? Então, eu vou colocar aqui vou aceitar tudo isto que aqui está, label, pesquisa, etc. A rule vai ser apenas um required, ok? Portanto, ao colocar aqui um required, eu nem sequer vou definir aqui os erros. Eu vou simplesmente analisar se houve ou se não houve a submissão de o search com algum valor, porque se não existir valor, ele vai aqui gerar um erro de validação. Então eu agora vou perguntar se a validação tiver um erro, vai redirecionar back with input para nós termos o input que lá estiver, que neste caso vai ser vazio, mas não vamos enviar os erros, não é necessário. Então eu vou remover tudo isto que aqui está e vou deixar ficar simplesmente assim. Então já só vou conseguir ter a apresentação deste texto que aqui está, no caso de eu ter preenchido alguma coisa no espaço do submit. Vamos testar para verificar se é isso que acontece. Repara, eu vou clicar aqui no pesquisar e o sistema simplesmente faz-me um refresh da minha página, mas não faz a parte da apresentação do valor que eu aqui colocar. Se eu agora colocar aqui ASD e clicar em pesquisar, já temos aqui então o ASD a funcionar, ok? Então esta parte é interessante, ele aqui faz um redirect back, basicamente está-me a dizer volta aqui para o index, ok? Caso contrário, ok, se existir um search, então vamos avançar a partir daqui para a frente. Agora que sabemos que conseguimos chegar aqui, o que nós vamos fazer é guardar isto numa variável search é igual a this request get post search e vamos começar a carregar então ou a efetuar as pesquisas das queries. Ora, aqui neste caso o que nós vamos fazer aqui é o search query, ok, muito bem, e ele diz-me, ok, cria uma nova instância do nosso model e agora a partir daqui
eu vou fazer uma pesquisa. Repara que se eu agora aceitar aqui, ele vai me dizer assim, olha, o data queries, isto é, está-me a preparar já informação para eu injetar na minha view. Ele diz que vai ser igual ao query model e depois search query. Ora, o search query não é o método que exista já disponível no nosso model. Nós vamos tirar partido do nosso model para guardar isto nos resultados. Então eu vou fazer aqui o seguinte, results, ou vamos até colocar aqui queries, é igual, e agora vou colocar aqui o nosso query model, e aqui eu vou começar a escrever a minha query propriamente dita. Eu poderia colocar aqui um select e depois colocar aqui dentro código, mas eu não quero um select, eu quero usar o like. Ora, para todos aqueles que estão mais ou menos familiarizados com o SQL, e é importante que estejam para poderem perceber como é que chegam aos resultados pretendidos, o like tem este aspecto. Eu agora vou escrever aqui pseudocódigo, ok? E no pseudocódigo eu tenho, por exemplo, um select, asterisco, from queries, where, por exemplo, vamos agora ver aqui, neste caso, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o nosso database. Vamos fazer aqui um abrir e vamos ter que olhar para o nome das colunas, como é óbvio. Então aqui nas queries, repara que eu tenho aqui a parte do query name, query tags e project. Então significa que eu posso colocar aqui select asterisco from queries, where query underscore name, like, e depois no like eu posso colocar aquilo que são chamados os wildcards. Eu vou colocar aqui teste. Basicamente o like vai permitir pesquisar no interior dos valores desta coluna se existe a palavra teste. Ora, este wildcard significa qualquer coisa antes e que depois tenha a palavra teste, e aqui qualquer coisa depois. Se não existir nada antes, ele vai buscar todos os termos que existem no query name que contenham a expressão teste, independentemente de ser só teste, teste qualquer coisa ou qualquer coisa teste. Ora, como é que nós vamos colocar estes wildcards dentro do nosso model? Bom, aqui no nosso model nós vamos poder fazer da seguinte forma. Existe a possibilidade de colocarmos like, e quando colocamos aqui o like, ele vai nos dizer, ok, qual é o campo onde você quer pesquisar? Neste caso, no query name. Qual é o termo que você quer pesquisar? É o match. Neste caso é o search que eu aqui tenho. Então eu quero pesquisar nesta coluna o like do search. Mas, atenção, se eu deixar ficar assim, ele vai tentar procurar exatamente o termo que aqui está dentro desta coluna. Se tiver mais caracteres antes ou depois, ele não vai pesquisar. Porquê? Porque não vai usar os wildcards. É a mesma coisa que se eu tiver isto desta forma, eu vou ter isto assim. Ok? E aqui é como se fosse um select where em vez de um like. Ora, o like eu quero que fique com os wildcards de um lado e do outro. Então eu vou poder adicionar um terceiro argumento aqui, e que é o side. E o side, repara que ele aqui está como both. Bom, então significa que se eu não colocar aqui rigorosamente nada, ele vai assumir esta propriedade como uma propriedade padrão. Então ele vai já injetar aqui os wildcards no início e no fim. Então, como é o mais comum, eu vou deixar ficar assim. Caso contrário, eu poderia colocar aqui both. Ou então se eu quisesse um wildcard só no início, colocava before. Ou se quisesse só a seguir, eu colocava um after. Então vamos deixar ficar aqui um both, não há qualquer problema. Mas agora é o seguinte, eu quero que a pesquisa seja efetuada no query name, ou então nas query tags, ou então no próprio project. Então o que é que eu vou fazer? Neste caso vou colocar um or like. Okay? Não posso colocar novamente um outro like, porque senão ele vai fazer uma pesquisa cumulativa, isto é, tem que existir aquele termo no query name e também no query tags e também no project. Não, aqui é no query name, ou no query tags, ou no project. Então eu vou agora, e ele vai-me sugerir quase isso de certeza, or like project. Ok, e agora eu vou buscar todos. Neste caso, find all, para ele me ir buscar todas as informações. Ok? Então, eu tenho aqui já o meu código implementado. Ok? Vamos verificar quais são os resultados. dd, e aqui vamos colocar o queries, que é o resultado da execução desta query. Bom, o que é que nós temos agora aqui? Vamos ter que olhar para os dados que aqui estão. Obviamente que a pesquisa não está a ser feita no interior do campo que é encriptado. Isso seria uma outra
uma outra forma de nós escrevermos o nosso search. Porquê? Porque teríamos que fazer com raw SQL, mas aqui nós temos os campos claramente identificados. E repara que nós temos aqui um query 10, temos aqui um query 2. Vamos tentar arranjar aqui uma forma de colocar, por exemplo, aqui no query 6, eu vou colocar aqui a expressão teste e vou também colocar aqui a expressão teste no query 7. Só que neste caso vou colocar o teste no fim. Então repara o que é que aconteceu aqui. Eu tenho aqui query teste 6, query 7 teste. A palavra teste existe aqui nos dois. Repara que nós vamos ter ainda que acrescentar mais uma condição aqui à nossa query, que é a do user que está ativo na sessão. Nós aqui temos essa funcionalidade aqui. Repara, temos aqui um where, ok? Where e the user é este da sessão. Então eu vou copiar aqui e vou já colocá-lo aqui em baixo. Só apenas como um comentário, para saber que depois irei ter que utilizar qualquer coisa semelhante a isto, ok? Aqui ele vai buscar todas as queries independentemente do utilizador que está na sessão. Então eu agora, se chegar aqui, vou colocar aqui teste, vou pesquisar. E ele vai-me dar dois resultados. E repara que nos resultados que ele me está a dar, ele consegue encontrar teste aqui e consegue encontrar o teste aqui. Mas vamos imaginar que nós tínhamos uma query cujo project também tem a expressão teste, porque aqui nós estivemos a perguntar no query name, ok? Foi isso que aconteceu. Não fomos fazer o filtro no project, então vamos testar isso. Aqui vamos imaginar que eu tenho um projeto, que é esta daqui, que se chama os meus testes. Repara que eu coloquei inclusive com plural, mas tem a palavra teste. Então se eu agora efetuar a mesma pesquisa, repara que já vamos ter três resultados. Aqui vai aparecer os meus testes e repara que aqui o query name e o query tags não têm a expressão teste, mas ele foi capaz de ir buscar esta expressão que ali está. Portanto, nós estamos a ir de forma correta. Agora, o problema aqui é que nós estamos a ir buscar a todas as queries independentemente do utilizador. Então vamos tentar fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui o where logo no início. Ok? E vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Se eu agora refrescar e continuar, ele conseguiu encontrar-me uma query. Porquê? Porque o user que está logado é o user 1. As outras queries fazem parte do user 2. Ok? As que têm aqui teste e esta que tem aqui teste fazem parte do user 2. Então já não conseguimos fazer, ou já não conseguimos ir buscar esta informação que aqui está. Bom, dito isto, aparentemente parece que estamos no bom caminho. Eu quero fazer ainda uma outra situação, que é a seguinte. Se, eu vou aqui refrescar isto, ok, continuar, tudo bem. Se eu fizer aqui a execução disto e agora quiser apresentar a minha view, como eu estou a utilizar o sistema de pesquisa, eu quero remover o projeto da sessão, se ele existir. Isto é, eu tenho aqui no meu, vamos aqui ver, no meu set filter, a remoção do projeto da sessão, okay? Do filtro do projeto. Então eu vou fazer aqui um session remove project filter. Se eu estou a fazer uma pesquisa pelo termo do search, eu não quero que seja contabilizado ou que exista um project filter também. Então para isso eu vou fazer aqui basicamente isto. Eu vou aqui puxar para baixo, tenho aqui as minhas queries, okay? Aqui vou remover a parte do Session Project Filter. Ok. Vamos aqui fazer um Alt Shift F. Aqui vamos adicionar as queries, o resultado das queries a este data. E vamos agora apresentar a nossa view. Ok. Então Return View, Search Results, Data. Não. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos aqui verificar que temos, eu vou aqui remover esta parte porque já não interessa, a View Main, que é isto que nós queremos. Então, vamos aqui colocar Return View Main e vai com o Data e vai com as queries. Ora, vai com o Data e vai com as queries e deveria ir também com a parte do Search. Então nós podemos colocar aqui Data, Search. Ok? E o Search vai levar aqui o Search também. Então quando eu chegar aqui ao meu Main e for a criar aqui o meu input,
eu posso colocar aqui no value o seguinte termo. Vou usar um ternário e vou colocar aqui if not empty. Se não está vazio, o search. Então eu vou colocar no value o search. Aqui é um ponto de interrogação. Caso contrário, não coloco lá nada. Ok? Aqui obviamente não tem o if, peço desculpa, é um ternário, portanto não precisa do if. Vamos remover daqui também. E à partida conseguimos manter aqui a parte do input. Okay? Vamos aqui então voltar atrás, refrescar tudo isto. Okay? Vamos fazer aqui testes. Ok, vou procurar aqui por testes, pesquisar. Ele aqui diz-me undefined variable projects. Ok? Então ele está a definir aqui, ok, eu não fui buscar os projetos. E ele tem razão. O que é que o sistema está aqui basicamente a dizer-me? É que quando eu entro no meu espaço, ele tem que ter os dados para preencher aqui a lista dos projetos. Obviamente que agora aparecem aqui os meus testes, porque eu alterei manualmente aqui e passámos a ter vários projetos diferentes. Bom, então aqui o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que passar para o interior do meu main também a bateria dos projetos que existem. Ora, nós já temos isso implementado aqui. Isto é, ele vai buscar todos os projetos. Então eu vou buscar aqui todos os projetos. Depois ele vai buscar aqui as queries, já não preciso, porque já tenho isso feito na parte do search. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Neste caso, vou colocar aqui o load user projects. Aqui temos o query model, que ficou query model desta forma. Ok? Porque é aqui isto que nós estamos a carregar. E aqui só temos que passar a parte dos projetos. Vamos verificar se o Copilot é suficientemente inteligente. Parece que não. Data. E agora sim, Project Filter. Não, não é o Project Filter, é o Projects. E no Projects vai ser igual a quê? Neste caso, ok, aqui já não seria necessário, ele tem razão. O Data Projects já está aqui. Então nós não necessitamos disto, certo? Vamos lá então verificar. Vamos aqui refrescar, vou colocar aqui teste, pesquisar. E repara que ele já me foi buscar as informações sobre os testes. Se eu agora selecionar aqui Project 1, ele vai-me buscar o filtro por esta parte que aqui está. Se eu agora colocar aqui teste, clicar em pesquisar, ele vai ignorar este filtro, vai colocá-lo ali todas as queries inclusive, e vai-me apresentar aqui os meus testes. Certo? Então, se eu agora tentar aqui fazer uma outra, um outro teste, por exemplo, aqui na query 1, colocar aqui, ou nas tags, por exemplo, que ainda não experimentámos, colocar aqui testes de performance, ok? Tudo pacífico. Repara o que é que vai acontecer aqui. Se eu agora chegar aqui e refrescar isto, vamos fazer aqui um voltar ao início. Olha, não temos aqui um voltar ao início. Vamos aqui depois colocar o gestor de queries com um clique, nós voltamos ao início e ele apresenta todas as queries. Vamos ver aqui Project 1, ok? Todas as queries. Temos aqui todas as queries. Temos aqui o projeto chamado os meus testes, ok? Não estamos a ver aqui as tags. Se eu clicar aqui no editar, nós vamos verificar que aqui existe uma query nossa que tem as tags. E eu penso que será aqui esta query 2. Não, não é a query 2. Neste caso vamos verificar aqui qual é. É logo a primeira. Ok. Então, logo aqui no Project 1, query 1, quando eu clico aqui, repara que eu tenho aqui as minhas tags. Testes de performance. Se eu usar aqui a expressão performance para agora pesquisar aqui, ele vai-me conseguir ir buscar o projeto 1, ok? Se eu colocar aqui teste, pesquisar, ele vai-me buscar os meus testes e o Project 1, porque no Project 1 nós temos uma tag que tem a expressão testes. Portanto, como podes observar, estamos a avançar muito rapidamente para a conclusão deste projeto. O que eu agora vou fazer aqui são alguns detalhes, isto é, repara, eu não tenho ainda a possibilidade de, ao clicar aqui na query, ir ver qual é a query que eu quero copiar para depois usar no meu editor ou no meu gestor de SQL. Eu só consigo neste momento ter acesso às queries clicando aqui no editar. Ora, não faz qualquer sentido. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou tornar aqui o query como clicável e quando eu clico no query, ele vai automaticamente abrir-me aqui um quadro com a parte da query já apresentada para eu poder copiar e colar no local onde eu assim entender.